por suas comissões de Direito Constitucional e de Cultura e Eventos, tem a honra de dar início ao evento virtual em homenagem ao Dia da Advocacia, que conta com o tema Lei e Justiça. Compõe a mesa virtual dos trabalhos desta tarde o Dr. Marcelo Fiori, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, o Dr. Alexandre Rolo, que é esse que vos fala, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB do Estado de São Paulo, e o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Sejam todas e todos muito bem-vindos à Casa Virtual da Cidadania e da Advocacia Paulista, neste evento que está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Eu quero, antes de passar a palavra ao Dr. Marcelo Fiori, dar os parabéns aqui, já deixar registrado os parabéns a toda a advocacia pelo seu dia 11 de agosto, um dia em que nós comemoramos a instalação dos cursos jurídicos no Brasil e que também comemoramos nesse dia o Dia da Advocacia. Então, estão todos e todas de parabéns pelo Dia da Advocacia. Quero deixar registrado, presidente Caio, os meus parabéns também ao trabalho que tem sido desenvolvido pela querida amiga Luciana Berardi e pelo Marcelo Fiori, esse outro fantástico amigo, a Luciana, presidente da Comissão de Direito Constitucional, e o Marcelo Fiori, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, que tem feito essa dupla dinâmica, digamos assim, tem feito um trabalho magnífico à frente da Comissão de Direito Constitucional, algo que tem sido feito, aliás, por todas as comissões, né? Todas as comissões da OAB trabalhando bastante, mas, enfim, a homenagem que eu faço neste momento é, sim, à Comissão de Direito Constitucional, tão bem presidida pela Luciana Berardi, que deve estar chegando, ela teve aqui um probleminha, e depois o Marcelo fala desse probleminha, mas, enfim, faz falta a Luciana, mas está sendo muito bem representada, tanto ela como a Comissão de Direito Constitucional, pelo querido amigo Marcelo Fiori, meu veterano da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Quero deixar aqui, presidente Caio e doutor Marcelo, uma nota de pesar, de lamentação pela marca atingida recentemente dos 100 mil mortos apenas no Brasil, vítimas da Covid-19, aqui nesse nosso país. Então, fica esse registro de pesar também, em meu nome pessoal, e também da Comissão de Cultura e Eventos. Para, na sequência, presidente Caio, também direcionar os meus elogios à Vossa Excelência, querido amigo. A gente chama de excelência porque nós estamos aqui num evento oficial e virtual da Ordem dos Advogados do Brasil, mas, na verdade, o Caio é um querido amigo, está de parabéns pela gestão que tem desenvolvido desde o ano passado, já estamos aí 1 ano e meio, um pouquinho mais, da atual gestão, que vai até o final do ano que vem, ainda temos bastante trabalho pela frente, mas, enfim, na sua pessoa, amigo Caio, presidente, dá os parabéns pela gestão, dá os parabéns à sua diretoria, dá os parabéns à CAASP, enfim, dá os parabéns a todos os gestores de ordem do Estado de São Paulo inteiro, e aqui eu estendo esses parabéns também às subseções, às diretorias das subseções, todo mundo trabalhando, mesmo em momento de pandemia, trabalhando ainda que virtualmente, como é o trabalho que nós estamos fazendo hoje. Então, para abrir oficialmente os trabalhos de hoje e para presidir esse nosso evento, eu queria passar a palavra ao querido amigo Marcelo Fiori. Marcelo está com a palavra. Meu amigo, fica tão fácil falar depois de você, que tem um discurso tão fluente, tão tranquilo, tão gostoso de ouvir. E aí eu sou obrigado a colocar isso a público da minha admiração ao amigo Alexandre Rolo, dirigente da Comissão de Cultura e Eventos, que nos tem dado guarida a todas as loucuras que a gente inventa. A gente diz, uma semana antes, 10 dias antes, Rolo, programei um webinar com o fulano de tal, ok, não tem problema nenhum, está aqui o suporte. Rolo, a webinar vai ser amanhã, não tem problema, o suporte está aqui. Ele compra todas as ideias, presidente. É um suporte assim, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de fronteira. Muito obrigado
por tudo que você tem feito por nós, por tudo que você tem feito pela advocacia e por tudo que você tem feito por nós, membros de comissões, por pessoas que integramos um pedacinho dessa gestão e temos a honra de ser um instrumento sob a batuta do maestro Caio Augusto. A gente, na Comissão de Direito Constitucional, tem tentado abordar alguns temas que são importantes para a advocacia, para os estudantes de direito, pessoal que nos tem acompanhado aí nas webinários de terça, que viraram uma tradição da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, e especialmente para o que a gente pode chamar de curiosos do direito. Hoje em dia, por conta de toda a tecnologia e, eventualmente, até pela situação da quarentena, das pessoas um pouco mais guardadas em suas casas, protegidas em suas casas e buscando, ansiosas por informação, acabam procurando também entender um pouquinho mais do que são os seus direitos pessoais, os seus direitos fundamentais, e através da Comissão de Direito Constitucional a gente tem tentado levar essa palavra, um pouquinho de conhecimento, pessoas de notório saber jurídico com palavras mais simples, para disseminar um pouquinho o conhecimento a essas pessoas, para que a gente deixe a situação do achismo, que é um mal desse momento, para ir para situações de opinião. A opinião ela é fundamentada em conhecimento técnico e o achismo ele é fundamentado em ouvir dizer. Então, nós vamos tentar mudar um pouquinho esse panorama nacional para trazer conhecimento e formar opinião. Estou vendo que o nosso presidente da CASP, doutor Davanzo, acabou de se juntar a nós. A gente estava aguardando ansiosamente por você, viu, Davanzo? Obrigado. E aí começamos um papo um pouquinho mais leve com todo mundo aqui. Para terminar essa minha introdução, eu queria, obviamente, agradecer a minha presidente, Luciana Berardi, que rege com maestria a comissão, é absolutamente inclusiva em todas as nossas posturas, a gente tentou ou tenta abraçar a todos aqueles que se mostram interessados em ajudar um pouquinho a advocacia bandeirante. Eu queria agradecer ao presidente Caio pela abertura de portas que nos tem dado. Luciana me convidou a integrar a comissão, até pela nossa relação pessoal. Eu contei a vocês, sou amigo da Luciana desde os meus 17 anos de idade, e eu não vou contar há quanto tempo isso faz, as pessoas que imaginem a conta. Mas, quando ela me convidou a integrar a comissão sobre essa nova gestão absolutamente disruptiva, que foi a proposta de plataforma do presidente Caio, e evidente, a proposta é o resultado daquilo que nós estamos vivendo hoje, eu queria pessoalmente agradecer o que eu já disse, a sua batuta, a sua direção e a camisa que o meu presidente veste da advocacia, especialmente da advocacia bandeirante. É uma honra poder fazer parte do seu time, presidente. Doutor Davanzo, eu vou aproveitar essa brincadeira toda, antes da gente passar a palavra para o nosso presidente, deixá-la um pouquinho contigo, para que você fale para as pessoas que estão nos ouvindo aí no YouTube e no Zoom. Bola é tua. Muito boa tarde, doutor Marcelo Fiore. É uma honra, um prazer poder estar aqui juntamente com esta seleta nação da advocacia paulista. Gostaria de saudar o nosso querido presidente da Comissão de Cultura e Eventos, nosso conselheiro seccional, esse grande advogado na área de direito eleitoral, doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo, e saudar e cumprimentar também o presidente Caio Augusto Silva dos Santos. É verdade que nós estamos num momento de comoção, acabamos de atingir 100 mil mortes em razão do Covid-19,
mas não é por causa disto que não podemos deixar de ter comemoração com relação ao Dia da Advocacia. Portanto, saúde e cumprimento, todas as nossas advogadas, todos os nossos advogados, pessoas que lutam pela defesa da vida, da liberdade, da honra e do patrimônio de toda a sociedade. Gostaria de parabenizar também a doutora Luciana Berardi pela iniciativa desse evento e estaremos aqui acompanhando e querendo ouvir o nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que tem feito, como de fato foi mencionado por ti, doutor Marcelo, uma gestão inclusiva. Nós temos hoje a nossa maior participação de mulheres na OAB, nossa maior participação racial, geopolítica, maior participação no Conselho Seccional, uma gestão que começou colocando no ar o portal da transparência, que agora acabamos de, inclusive, ter evento sobre hashtag democracia sempre, hashtag autoritarismo não. Então, é uma honra a gente poder estar na CAASP ao lado de tão importantes diretores da OAB de São Paulo, conselheiros, presidentes de comissões e toda a diretoria da CAASP. Muito obrigado pela atenção e pedimos para que nos sigam no site da CAASP, caasp.org.br. Estamos no Facebook como CAASP e estamos no Instagram como @OABCAASP. Muito obrigado pela atenção e parabéns à Advocacia do Estado de São Paulo. A gente é obrigado a render as nossas homenagens à CAASP, que está fazendo um trabalho brilhante, Davanzo. A gente fala isso nas nossas reuniões de presidentes e vice-presidentes, aquele trabalho que acontece a cada 15 dias aí, com a coordenação do Ricardo Toledo. Aliás, muito obrigado ao vice-presidente Ricardo Toledo, que é responsável por todas as nossas comissões. E sem mais delongas, por conta do tempo que já está passando, eu acho que todo mundo que está aqui ligado na gente quer ouvir o presidente Caio e a sua palavra à advocacia bandeirante nesse dia tão importante. Presidente, a bola é 100% sua. Obrigado, Marcelo. Quero me permitir, querido amigo, iniciar esta manifestação parabenizando a toda a advocacia paulista, a advocacia do nosso país, pelo dia 11 de agosto, onde comemoramos o Dia da Advocacia, da instalação dos cursos jurídicos do nosso país, de maneira que, reconhecendo que a advocacia do Estado de São Paulo tem dado um exemplo de cidadania vigilante, quero parabenizar a toda a advocacia e o faço nas pessoas desses nossos gestores de ordem de muita qualidade, fazendo na pessoa do amigo Marcelo Fiore, o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional, pedindo ao amigo que leve um abraço à nossa conselheira seccional, presidente Luciana Berardi, não pôde estar conosco em razão de questões que não a permitiram aqui estar, mas leve o nosso abraço em reconhecimento ao trabalho amplo que esta comissão tem realizado. Quero fazer um destaque que, sob a coordenação do nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, as comissões têm feito um trabalho também de inclusão muito eficiente e de muita qualidade. Quero destacar a participação de todo o Estado no ambiente das comissões, pedindo licença aos integrantes para cumprimentar na pessoa do nosso querido presidente da subseção de Garça, Fábio Ricardo, que integra esta comissão como membro efetivo regional, a demonstrar esta participação, esta união de todo o Estado, reconhecendo que a advocacia de qualidade está presente em todo o Estado. Por isso, Marcelo e Luciana recebam os nossos agradecimentos e o cumprimento pelo trabalho desenvolvido pelos amigos. Também quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os nossos conselheiros seccionais todos, na pessoa do amigo Alexandre Rolo, responsável pela
mudança de página importante que nos impôs a pandemia do coronavírus, ele que é responsável pela presidência da nossa Comissão de Cultura e Eventos, e que tem feito um trabalho a permitir com que o advogado das suas casas, dos seus escritórios, possam ter acesso àquilo que verdadeiramente tem importância. De fato, o patrimônio que verdadeiramente nos pertence é o conhecimento. O patrimônio material entra e sai da nossa vida ao sabor dos acertos e desacertos que cometemos. Mas se há algo que nos acompanhará até o fim dos nossos dias, é o que aprendemos. E a Comissão de Cultura e Eventos nos permite ter este compartilhamento do conhecimento. Estamos aprendendo muito a utilização dos ferramentais tecnológicos. São muitos programas, muitas alternativas, muitas ferramentas que todos nós estamos tendo que operar e aprender. Por isso, não se descurando, evidentemente, das atividades pertinentes ao direito, atividades técnicas propriamente, a Comissão de Cultura e Eventos também tem proporcionado à OAB São Paulo e à CAASP chegar às casas e aos escritórios dos advogados. Por isso, Rolo, vai um abraço, um agradecimento pelo trabalho que o amigo tem desenvolvido. E como o Marcelo disse, é fato que nós temos um grande orgulho das atividades que são desenvolvidas em conjunto pela OAB São Paulo e pela CAASP. Nós nunca tínhamos presenciado uma efetiva união destas duas instituições, desde o início da gestão, a nos compreender que somos apenas vetores e instrumentos que têm uma única finalidade, que é servir à advocacia. Por isso, quero cumprimentar o querido Davans, o nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, em seu nome, estender os cumprimentos aos nossos diretores da Caixa de Assistência. Para tentar dar uma mensagem, né, com a licença dos amigos, à advocacia, pelas mãos aqui da nossa competentíssima Comissão de Direito Constitucional. Acho que nunca tivemos tanta necessidade de lembrarmos da Constituição, do direito constitucional, como estamos a ter nos últimos tempos, querido Marcelo Fiori. Nós vivemos um momento de absoluta agudização ideológica, de enfrentamento efetivo entre grupos que se comportam mais como torcidas, que acabam incitando a prática de violência, do ódio, do desrespeito às instituições. Mas graças a todos aqueles que se empenham na proteção da nossa sociedade e da nossa maior autoridade, que é o cidadão, no nosso Estado democrático de direito, nós podemos dizer que temos sido todos nós, sim, exitosos na destinação de uma mensagem geral, irrestrita e muito clara a toda a sociedade e a todos os integrantes dos poderes constituídos. De que, como dizia Rui Barbosa, não há salvação fora da lei, tampouco haverá salvação fora das nossas normas constitucionais. É neste campo que nós vamos ter a efetiva proteção da sociedade. As conquistas civilizatórias, nós não podemos abrir mão delas. Elas precisam ser sempre renovadas, reiteradas a importância de cada uma delas. Falar dos poderes constituídos é tentar relembrar as experiências mundiais, as grandes catástrofes de administrações que surgiram mundo afora e também na ambiência do nosso país, envolvendo situações onde nós não tivemos a presença da democracia. Não há dúvida de que a democracia é o instrumento efetivo
de nós compreendermos que a convivência social nos requer o cumprimento de deveres. Temos muitos direitos. Temos o direito à liberdade do pensamento, a professarmos as nossas ideologias, as nossas manifestações, de maneira ampla, sem dúvida alguma. Mas nós temos o dever e a obrigação de respeitarmos aos nossos semelhantes. Uma sociedade só pode se compreender como uma sociedade efetivamente adequada, justa e que prega a pacificação social a partir do momento que ela compreende que cada um dos grupos sociais heterogêneos que a compõem são grupos fundamentais e importantes para que possamos caminhar em respeito aos direitos de cidadania. Isso tudo só é possível quando trazemos a baliza da lei e da justiça, a baliza da compreensão que nós precisamos sim de regras para convivermos em sociedade. Talvez o grande mal de todos nós, como seres humanos que somos, seja a questão da vaidade. Todos nós temos vaidade em muitas coisas. E a pessoa humana, quando ela se descura do seu compromisso da convivência social, do compromisso de respeitar os direitos das pessoas que nos cercam, nós estamos a trilhar o caminho excessivo da busca da nossa vaidade. E como todos nós temos este sentimento, nós precisamos sempre nos cercar de amigos, de pessoas comprometidas que vão fazer com que nós compreendamos que o coletivo sempre é maior do que o individual, mas que o coletivo também precisa ter respeito às nossas individualidades. Falar em democracia é compreender que, embora periodicamente nós tenhamos o direito, através do exercício desta conquista civilizatória que é o voto, apesar de termos o direito de votarmos nos nossos representantes, os representantes eleitos precisam compreender que, quando eleitos, eles não têm compromisso só com uma parcela da comunidade. Os representantes, as autoridades, eles têm um compromisso coletivo e social com todos. E isto é trabalhar agregando a referência ao Estado democrático de direito, a referência à expressão constitucional. Pensar em um Estado constitucional, democrático de direito, é compreender que existem direitos que se consolidaram no tempo em favor de determinados grupos sociais que às vezes são taxados como minorias, mas que precisam ser absolutamente respeitados, sob pena desta questão das perseguições, ora estarem em um grupo e ora estarem em outro. É preciso compreender que a evolução da nossa convivência social demandou de todos nós o respeito absoluto àquilo que chamamos de direitos humanos, a consolidação de direitos fundamentais e importantes para a sobrevivência do nosso Estado. Por isso, no momento em que a Comissão de Direito Constitucional nos dá a oportunidade de dialogar com a advocacia, é preciso trazer esta referência das duas expressões, lei e justiça, porque estas duas expressões nos permitem sempre caminhar a trilha da evolução. É verdade que, invariavelmente, nós nos deparamos com a necessidade das adaptações legislativas, do aperfeiçoamento das nossas regras de convivência social. E, aliás, isso sempre é trazido à discussão quando nós identificamos um certo distanciamento da lei e da justiça. Porque é preciso entender que os movimentos da convivência social
nos requer a quebra de paradigmas, o levantamento de determinados conceitos, o reavivamento de compreensões que nos permite, sem dúvida alguma, trabalharmos com a premissa de estabelecermos circunstâncias que nos permitem uma razoável pacificação dos conflitos havidos em sociedade. Sem os conceitos de lei e de justiça, sem o respeito às regras constitucionais, nós todos estaríamos no campo da barbárie, no campo onde a vaidade, a vontade pessoal dos governantes despóticos de plantão pudessem ser impostos a cada um de nós. Mas, graças a Deus, o nosso regime democrático nos permite muito mais do que isso. Nos permite exigir das autoridades que cumpram efetivamente as regras estabelecidas na lei. E quando as autoridades legitimamente eleitas entenderem que é momento de promovermos adaptações, readequações da legislação, é preciso destacar desde logo que nem tudo poderá ser modificado e que aquilo que pode ser modificado não pode ser impulsionado com o assodamento da vontade e da vaidade pessoal de cada um deles. É preciso fazer uma interlocução adequada para permitir com que o legislativo, o executivo e o judiciário possam apresentar as suas contribuições. É preciso destacar que as experiências vivenciadas no passado não nos permitem mais fazer o reavivamento de circunstâncias que nos distanciaram da coletividade. Nós precisamos diminuir as barreiras, nós precisamos afastar o ódio, nós precisamos combater, sem dúvida alguma, a mentira, porque a propagação da fake news não é outra coisa senão o estabelecimento da mentira para permitir o confronto entre pessoas que partem de premissas equivocadas. Ter opinião, como nos ensinou há pouco em uma conversa que tivemos, o nosso querido vice-presidente Marcelo Fiori, da Comissão de Direito Constitucional, não é achar. Achismos não têm compreensão devida na nossa convivência social. O direito à liberdade de expressão requer de nós o compromisso com opiniões, opiniões que tenham respaldo na nossa Constituição e na nossa legislação. Nós não podemos, através do achismo, propagar o ódio absoluto e o confronto entre as pessoas, incitar a violência, como dissemos, desrespeitar as instituições, não são contribuições que queremos deixar às próximas gerações. Nós vivemos, neste momento, na quadra mundial, o combate a uma pandemia, a pandemia do coronavírus. Talvez nenhum de nós, no seu pensamento mais ruim, pudesse antever um momento de tanta dificuldade quanto que estamos a passar. Mas neste momento, onde todos nós entendemos a fragilidade das nossas vidas, é importante dar valor às coisas que às vezes passam despercebidas de todos nós, mas que são fundamentais para a nossa convivência social. E aqui estou a falar do respeito. Aqui estou a falar da harmonia e do respeito que deve pautar a nossa convivência social. A advocacia, assim como toda a sociedade, traz no seu contingente, dentre os seus componentes, pessoas que integram todos os grupos da nossa sociedade. Mas, não obstante tenhamos integrantes
de todos os grupos da nossa sociedade, sobre a advocacia recai o pesaroso exercício do munus público de representar a maior autoridade de todas, que é o cidadão, requerendo de cada um dos advogados e das advogadas que desçam do muro, do conforto dele, para se colocar ao lado do cidadão, não importa o maior momento de dificuldade que ele esteja a vivenciar. E isto é manter a sobrevivência do Estado democrático de direito. Isto é permitir com que o cidadão não seja diminuído, não seja menosprezado por nenhuma autoridade. É dizer a todas as autoridades que, para invadir a seara particular de cada um dos mais de 200 milhões de habitantes que compõem o nosso país, é preciso ter a autorização na lei, porque não é a vontade das autoridades que permitirá a violação da liberdade de cada um de nós, o direito de escolha que nos é dado pelo regime democrático. Por isso, meus amigos, quando estamos juntos a relembrar essas questões envolvendo lei e justiça, é preciso, às vezes, e aí me valendo dos ensinamentos dos professores Alexandre Rolo, Marcelo Fiore e da Luciana Berardi, é preciso sempre lembrar aquilo que aprendemos quanto à diferença de direito no fato e fato no direito. Nós precisamos compreender que a evolução da nossa legislação, ela sempre é preciso ser buscada, porque o direito serve à sociedade, serve às pessoas. Por isso, a constante adaptação pela qual passamos. Nós não podemos ter o direito se servindo da sociedade. Por isso, algumas propostas legislativas, algumas apresentações de tentativas de afastamento das conquistas históricas da humanidade precisam ser repelidas por todos nós, no campo do absoluto respeito, mas deixando absolutamente claro que na convivência democrática, não obstante o trabalho que dê a todos nós, porque ao mesmo passo que temos direito, temos deveres a serem cumpridos, mas que fora do regime democrático nós não sobreviveríamos com esta liberdade que temos, com a possibilidade de apresentarmos as nossas opiniões. É preciso relembrar que até mesmo aqueles mais agudos quanto à manifestação ideológica, que propagam às vezes a quebra destas conquistas civilizatórias, é preciso dizer a eles que, ao se manifestarem desta maneira, eles estão desdizendo o direito que eles têm de contrariar opiniões. Porque há um ditado popular que nos traz uma preocupação, dizendo, às vezes, a apresentação deste ditado por parte deles sem explicar o seu verdadeiro conteúdo. Muitos de nós já ouvimos dizer que é preciso colocar as nossas barbas de molho. E o ditado popular diz que quando estamos a visualizar as barbas do nosso vizinho pegando fogo, é necessário que coloquemos as nossas barbas de molho, porque o incêndio que está instalado no vizinho, que pode parecer distante da minha casa, no meu menor descuido, quando eu menos perceber, ele vai estar instalado também no ambiente da minha casa. Por isso, nós não podemos baixar a guarda. O regime democrático precisa ser defendido. O sistema de respeito à lei precisa ser defendido. A aplicação das regras legais é muito mais do que a apresentação de uma opinião do aplicador da lei. Ele precisa ter o compromisso de que a sua interpretação não pode se divorciar daquilo que foi discutido, pensado, gestado no sistema legislativo, passado pela aferição também do sistema executivo ao promover a sanção da lei,
que a discussão levada adiante no âmbito do Poder Judiciário não franqueie aos magistrados que apliquem o direito completamente divorciado das regras da legislação ordinária e da legislação constitucional. É preciso que tenhamos compromisso, cada qual de nós cumprindo os nossos deveres no âmbito da nossa competência. Por isso, querido amigo Marcelo Fiori, nosso vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional, não pretendendo abusar da paciência de todos, daqueles que nos dão o orgulho e a honra de estarem nos ouvindo, quero, nesta manifestação final, destacar o orgulho que temos de ser advogados, o orgulho que temos de poder contar com gestores de ordem como vocês, como o presidente Davanzo, o conselheiro Rolo, o nosso vice-presidente Marcelo Fiori, que são pessoas que têm contribuído muito em favor do suporte a toda a advocacia do Estado de São Paulo. Nesse 11 de agosto, em que comemoramos o Dia da Advocacia, o dia da instalação dos cursos jurídicos no nosso país, é preciso sempre relembrar que a sociedade precisa de nós, a sociedade precisa da advocacia, e a advocacia não faltará com o cumprimento do seu dever. A advocacia dirá em alto e bom som que a advocacia requer passagem e exige respeito. Requeremos passagem porque não haverá nenhuma barreira que nos impedirá de cumprir o nosso objetivo de fazer com que o cidadão seja respeitado. E exigimos respeito porque nós somos os representantes da maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. Viva a advocacia do Estado de São Paulo! Viva o sistema da OAB! Viva a OAB São Paulo! Viva a CAASP! Vivam as 243 subseções que diuturnamente dão o suporte devido à advocacia. Um grande abraço a todos, um beijo nos seus corações e muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada. Escutar um mestre em direito constitucional, como o presidente Caio, de fala fácil e tão transparente, não só para a advocacia, mas para o cidadão de maneira geral, é um orgulho e, sem dúvida nenhuma, é uma aula que deve ficar registrada para a consulta futura, para quando tanto o cidadão quanto os advogados que esquecerem qual que é o seu direito básico ou a sua função principal, ouvir esses 40 minutos de aula magna do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção São Paulo, e lembrar para qual é o caminho que tem que seguir. Antes da minha consideração final, eu vou pedir para o nosso presidente da CAASP, Dr. Davanzo, fazer as considerações dele, porque, em nome da Caixa de Assistência, que tem dado tanto suporte para os advogados e para os cidadãos de maneira geral, fazendo não só o trabalho da porta para dentro da Ordem dos Advogados, como da porta para fora, a quem efetivamente precisa. Então, doutor Davanzo, o presidente Davanzo, a bola é sua para a gente encerrar esse evento que, com a presença de vocês nessa mesa aqui, só nos engrandece. Bola é sua. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marcelo Fiori, saudando também a Luciana Berardi, nossa presidente da Comissão de Direito Constitucional, e agradecer as palavras do presidente Caio com relação à importância da união do sistema OAB-CAASP nessa gestão e também
destacar a importância de nós termos este conselho seccional seleto, bem como vários presidentes de comissões, são centenas de presidentes, mulheres e homens, de subseções, não, perdão, de comissões setoriais na OAB de São Paulo, bem como os nossos conselheiros federais, que trabalham, importante dizer isso, de forma voluntária em prol da advocacia. Trabalhamos de forma voluntária, muitas vezes deixando os nossos escritórios, os nossos familiares, os nossos entes queridos, deixando muitas vezes um momento de lazer para nos dedicar em prol da advocacia. E lutando em prol de uma advocacia fortalecida, nós acabamos também lutando e pugnando por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, presidente Caio, por essa, conforme foi mencionado, leveza na sua explanação, na sua palestra, saudando e cumprimentando também esse grande amigo, essa grande liderança, nosso querido doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo. Saúde e cumprimento também na pessoa do doutor Marcelo Fiore, todos os membros dessa comissão tão importante que é de Direito Constitucional. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos e parabéns pelo Dia da Advocacia. Muito obrigado, doutor Darlás. Tenho certeza absoluta que todos os membros da Comissão de Direito Constitucional se sentem abraçados, porque é um time especial. De verdade, eu posso dizer, por fazer parte dele, sem nenhum pudor, que são pessoas absolutamente dedicadas e de um conhecimento, de uma dedicação excepcional. Estava ouvindo vocês falarem e me lembrou uma conversa que eu tive com Luciana há pouquíssimo tempo atrás. Luciana, inclusive, que me mandou uma mensagem agora. A tecnologia traiu a Luciana hoje. Ela teve um problema com a internet onde ela estava, tentou se deslocar para São Paulo a tempo, e daí ela não conseguiu por conta do trânsito e de todo o problema no trajeto. Então, 1000 perdões, mas, sem dúvida nenhuma, o espírito da Luciana em toda essa luta que ela incorporou desde que assumiu a presidência da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, está aqui conosco. Então, só temos a agradecer a essa moça que se dedica 24 horas por dia a esse trabalho. E eu estava comentando que a gente estava conversando a respeito dessas situações de as pessoas saberem quais são os seus direitos ou não, emendando um pouquinho naquilo que disse o nosso presidente Caio. Existe uma dissociação nesse momento entre a postura do judiciário e a situação do ativismo judicial. É tema para um outro webinar que a gente pode sentar e organizar aqui, que de fato tem sido um grande problema para a advocacia de maneira geral, visto que, vamos lá para a Constituição, existem direitos naturais do ser humano, voltando até para a filosofia do direito, falando de Locke, quando ele fala em vida, liberdade e propriedade, e a nossa Constituição ainda incorporou a segurança e a igualdade lá nos seus direitos, o que podemos chamar de direitos naturais, esses direitos que existem ao cidadão antes mesmo da existência de qualquer governo e de qualquer lei, eles pertencem ao ser humano e não a qualquer sistema governamental e deveriam ser protegidos pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. E quando o Executivo e o Legislativo falham em proteger ou abraçar esses direitos, cabe ao Judiciário, como protetor não só da Constituição, mas aí sim também dos direitos naturais que antecedem a lei, proteger o ser humano, proteger a comunidade e tentar, indo mais longe ainda na filosofia do direito, falar em um pouquinho de libertarianismo, mas só nas suas primeiras páginas, onde a justiça ela é o maior bem para a maior quantidade de pessoas possível. Isso é justo. Isso é distribuição de justiça.
E quando o judiciário tem falhado no exercício da sua função, cabe ao advogado instigar as discussões de maneira a que a gente possa chacoalhar um pouco as bases que, nesse momento, nos parecem muito confortáveis, aonde, com o devido respeito, seres humanos que também erram, esquecem que erram, esquecem que existe uma lei a ser respeitada e julgam conforme exclusivamente a sua consciência, e dessa maneira a gente não vai conseguir de maneira alguma o atingimento do objetivo principal, que é a distribuição de justiça à maior quantidade de pessoas possível. Num dia como o de hoje, o nosso maior dever passa a ser o inconformismo. O advogado tem que se inconformar cada vez mais com isso que está acontecendo por aí, sem nenhum medo, sem nenhum receio. Porque, acima de tudo, existe uma instituição chamada Ordem dos Advogados do Brasil, que vai permitir com que ele se inconforme e que ele exerça o direito de defender tudo aquilo que ele entende como justiça. Então, em nome do dia de hoje, a toda a advocacia bandeirante, a advocacia nacional, que se dedica dioturnamente aos trabalhos de distribuição de justiça, eu peço do fundo do meu coração, inconformemo-nos. Chega. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua aula. Lavanzo, muito obrigado por toda a dedicação que você tem tido com o exercício da advocacia e do cidadão, da pessoa humana de maneira geral. Meu amigo, doutor Alexandre Luiz Mendonça Arruda, dividir a mesa com você é uma honra, é um prazer e é uma vontade semanal. Nós não estaríamos aqui fazendo o que estamos fazendo, dividindo essas ideias e tendo esse papo leve como temos, se não fosse por você. Então, o meu muito obrigado por tudo que você tem feito por nós, pela própria UAB e pela advocacia paulista e brasileira. Meu amigo, a bola é tua para a gente encerrar esse evento do jeito que você quiser. Obrigado, Marcelo. Coube a mim fazer o encerramento, então, desse evento, e eu encerro o evento da mesma forma como eu abri, dando os parabéns ao Marcelo pelo trabalho que tem desenvolvido, ele e a Luciana à frente da Comissão de Direito Constitucional. O Davanzo não viu a minha fala inicial, porque ele teve problema para se conectar, mas já tinha feito o elogio à gestão da CASP. Quero aqui, mais uma vez, reiterar esses elogios ao presidente Davanzo e a toda a diretoria da CASP, que tem feito realmente um trabalho fantástico ao longo da atual gestão. Eu acho, Marcelo, que a gente não poderia ter comemorado melhor o Dia da Advocacia, senão com essa aula magna do presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Como você disse, tem uma fala fácil, uma fala que qualquer um entende, que é importante que todos entendam as mensagens que foram passadas pelo presidente Caio. O presidente Caio está de parabéns por mais essa palestra, mais essa aula magna que foi dada, e eu estou aflito com o tempo, porque são 5 horas e 1 minuto, e o presidente Caio tem um evento às 5, mas, enfim, se me permitir 2 minutos ainda, presidente Caio, só para pegar um gancho de tudo aquilo que você falou, me chamou muito a atenção, e eu trouxe aqui, destaquei, que inclusive para os tempos que nós estamos vivendo atualmente, que a questão da população brasileira ela estar cheia de direitos, mas esquecer dos deveres. E na nossa Constituição a gente sabe que todo brasileiro tem direitos, sim, tem os direitos individuais, tem os direitos coletivos previstos na Constituição Federal, mas da mesma forma que nós temos direitos, sim, mas nós também temos deveres.
E aí vai para aquela questão da discussão de polarização política, que o presidente Caio falou também, que parece que nessa polarização nós estamos diante de verdadeiras torcidas organizadas de futebol, o que me chamou a atenção na fala dele também. A questão da liberdade de expressão, quando a gente fala que o brasileiro acha que tem muito direito e não tem dever, passa por essa discussão da liberdade de expressão, porque todo mundo hoje acha que pode falar qualquer coisa e essa qualquer coisa está albergada pela liberdade de expressão e isso não é absolutamente verdade. Liberdade de expressão tem que ser realizada com responsabilidade. Nós temos direitos por trás da liberdade de expressão. E se permitem citar aqui uma leizinha, entre aspas, eu já vou dizer qual é a leizinha, de um artiguinho que eu vou ler para os senhores também, e eu já vou falar qual é esse artiguinho. Esse artigo de lei, eu já vou dizer qual é a lei e qual é o artigo, ele diz o seguinte: não será tolerada propaganda, de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social e de preconceito de raça ou de classes. 2, que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e instituições civis. 3, de incitamento de atentado contra pessoas ou bens. 4, de instigação à desobediência coletiva, ao cumprimento da lei e da ordem. 5, que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro. 6, que perturbe o sossego público. Estamos falando aqui, presidente Caio, do Código Eleitoral. Essa leizinha que eu estou falando, entre aspas, é o Código Eleitoral. Estamos tratando aqui do artigo 243 do Código Eleitoral e vejam os senhores. Acho que o rolo travou. A tecnologia não está nos ajudando hoje, né, gente? Tivemos problema com o Luciano, tivemos problema com a entrada do Davanzo e agora essa passada de perna no rolo no momento do fechamento do discurso sobre o Código Eleitoral, que deveria estar na cabeceira de todos os políticos ou de todas as pessoas que estão na vida pública. Presidente, eu vou me permitir, com a licença do rolo, que teve o sinal que cortou agora, a gente encerrar essa nossa webinar por conta do seu horário. Eu ficaria aqui mais algumas horas conversando com vocês com toda a paz do mundo, com toda a tranquilidade e com o devido respeito e a liturgia do cargo. Se a gente tivesse uma cerveja na mesa, então eu ficava até amanhã cedo, com uma facilidade incrível. Presidente, muito obrigado, Davanzo, muito obrigado ao time da Comissão de Cultura e Eventos, que está sempre nos suportando, sempre nos apoiando, a minha presidente, Luciana Berardi, que acabou de me mandar mensagem, que conseguiu chegar, está tudo bem, graças a Deus, ao nosso time da Comissão de Direito Constitucional, que divide conosco todas as nossas missões. Rolo, quer fechar rapidão, antes da gente dispensar o presidente? Até que momento que vocês ouviram, onde que eu estava, só para eu saber de onde que eu já estou terminando. Você estava terminando o artigo 200 e alguma coisa do Código Eleitoral. Tá, eu falei então. Então, nós estamos tratando, presidente Caio, aqui, terminando realmente, eu sei que o senhor está com pressa, mas também não precisava cortar a minha internet, né? Brincadeira. Estamos falando aqui, queridos amigos e queridas amigas, do Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 1965. Nós estamos falando de uma lei editada no regime militar na década de 60, em 65, e que já limitava essa tal de liberdade de expressão. É claro que é importante a liberdade de expressão, mas com responsabilidade. Está escrito lá no Código Eleitoral que não pode ter propaganda que provoque animosidade entre forças armadas, incitação contra a pessoa, instigação à desobediência coletiva. Vejam que interessante, uma leizinha, entre aspas, Código Eleitoral,
Lei 4.737 de 65, a dizer realmente, presidente Caio, que nós estamos num Estado democrático de direito, acima de tudo está a Constituição Federal, e a Constituição Federal é aquela que garante direitos, sim, aos cidadãos, mas também deveres e obrigações. Então, com essas palavras, eu queria agradecer, presidente Caio, pela sua aula magna aqui, nesse nosso evento virtual, agradecer a sua participação, deixar um forte abraço ao querido amigo Davanzo, também ao queridíssimo amigo Marcelo Fiori, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, declarando então encerrada essa nossa webinar. Muito obrigado a todos e boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, amigos. gente. Obrigado pela oportunidade. Feliz Dia do Advogado, Dia da Advocacia a todos. Obrigado.